Olá, meus queridos alunos, professor Luiz aqui com vocês para mais uma aulinha de História de Rondônia. Hoje nós vamos então tratar sobre os donos da terra. Ora, quem é o dono dessa terra, afinal de contas, né? Fica a grande questão, é o homem branco, é o cara pálida, é o índio, é o negro? Quem seria então o dono dessas terras, né? Fica aí a grande questão para ser, então, debatida, né? Para a gente começar a questionar e perguntar, e se perguntar, né? Vamos lá para mais uma aulinha de História de Rondônia. Então, meu povo, aí vamos começar com uma reflexão, né? Hoje estamos bastante filosóficos e no estudo aqui de História de Rondônia, que também coincide, né, com o nosso conhecimento, com as nossas questões, com as nossas reflexões iniciais. Então vamos começar com uma reflexão. Qual o motivo da vinda dos europeus para a América? O que eles vieram fazer aqui? Estavam a passeio? Era uma missão científica? Estavam levando ajuda para os outros povos? Qual a finalidade, né? Por que eles chegaram até aqui, certo? O que vocês acham? Bom, historicamente, certo? Isso daí a gente tem que ter noção. Lembrando lá de história geral, né? O que eles vieram? Aqui, especificamente na América, eles chegaram procurando um caminho das Índias, certo? Na verdade, eles queriam um caminho, o acesso para o Oriente, que estava praticamente impossível de se fazer, ou muito caro, né? Pelo modo tradicional, que era ali por Constantinopla, certo? Por hoje atual Istambul, né? Constantinopla, que era o tradicional, que o mundo antigo conhecia. Já tinham relações comerciais, então, desde o do início desde a antiguidade, tá? Com o Oriente. O Oriente que a gente fala, China, Índia, certo? A parte ali da Pérsia antiga, certo? Então toda aquela parte ali tinha uns caminhos, ou uma parte boa do norte da África, e estava praticamente isolado depois da Revolução Islâmica, depois que o Islã então tomou conta daquelas regiões, tá? Alguns comerciantes genoveses tinham acesso, tá? Não era totalmente, mas aquele fluxo comercial que já houve no passado, ele tinha sido interrompido. E aí a gente vai ver o que isso quer dizer. Quer dizer comércio, certo? O comércio estava impraticável, certo? Então a gente já sabe que eles procuravam um caminho, rotas comerciais para a Índia, tá? Popularmente Índia. Daí a expressão caminho das Índias, que a gente já ouviu falar tanto, certo? Já teve até uma novela com esse nome, né? Quem vivia aqui? Ora, eles chegaram aqui, isso daqui não estava abandonado, tá? Tinha gente na América, e tinha bastante gente, tá? Foram encontrados cidades, certo? Cidade Azteca, cidade Inca, certo? Impérios já formados nessa região. Quer dizer, isso já denota, então, um grau de cultura, de sofisticação bastante elevado, né? Tecnológico, certo? Já sabia escrever, já na América, certo? Já havia o domínio dos metais, quer dizer, já havia uma tecnologia aí por trás, tá? Calendário, já haviam bastante coisas bem estabelecidas, tá? Então vão ter povos já com esse grau, né, de civilidade, vamos dizer assim, né, mal comparando. Mas haviam também povos nômades e seminômades, ainda na fase que a gente pode falar ali, saindo da pré-história, né? Já no finalzinho da pré-história, da história tradicional, a gente chama de pré-história justamente essa fase, tá?
O que sabemos sobre a cultura indígena aqui no Brasil? Bom, no Brasil especificamente, nós, principalmente os 4 primeiros séculos do descobrimento até 1900, não houve uma política indígena, indigenista, tá? Houveram, sim, algumas interseções do Estado, o próprio Pombal, vai ter antes algumas normas ainda do período filipino, tá? Mas a preocupação maior do Estado, né, com essa população indígena começa, tá? A partir de 1900 aí com Rondon, certo? Mas aí já é outra história, a gente não vai adiantar muito, certo? Então essa cultura até esse período quase se perdeu. O que houve uma preservação, e aí não é o Estado, não é nem a coroa, nem o Estado brasileiro, nem a coroa portuguesa, certo? Nem o governo português, mas nós temos aí alguma preservação com relação aos missionários, tá? Os missionários sim tiveram uma preocupação maior em conservar, em entender alguma coisa das culturas indígenas, apesar que nós vamos ver uma visão do dominador, tá? Sempre por ângulo de vista do ponto de vista, né? De quem está dominando e não de quem está sendo dominado. Então isso daí são questões que a gente já deve ficar atentos, ok? Então, como eu já falei, né, historicamente, né, a Europa vai conquistar a América, né? A história dos povos nativos vai mudar, então, com a chegada desse europeu aqui, certo? Primeiro vieram os espanhóis em 1492, comandado pelo Cristóvão Colombo, né? Colombo, esses rapazinhos aqui, ó, tá? Esse camaradinho aqui, ó, certo? Existem, com relação ao Colombo, algumas divergências com relação até o próprio nome dele, nacionalidade, certo? Mas ou a feição, se era realmente essa ou não. Mas a verdade é que chegou primeiro foi Cristóvão Colombo em 1492. Em 1500 vem então a comitiva portuguesa, chefiada por Pedro Álvares Cabral, que vai chegar no Brasil, tá? Então, Pedro Álvares Cabral, esse camaradinho aqui, ele chega. Também existe uma série aí de controvérsias, se ele veio por um acaso, se ele veio tomar posse, o que houve que ele veio fazer aqui no Brasil. Isso daí a gente vai conversar e vai explicar para vocês, tá? Posteriormente, certo? Vieram outros europeus, ingleses, franceses, holandeses. Ah, professor, por que vieram os portugueses e os espanhóis primeiro, né? O espanhol e depois o português? Porque eram os povos que estavam tecnologicamente, com tecnologia de mar, certo? De navegação, mais avançados na época, tá? Outros países como Inglaterra, França, a própria Holanda, estavam em conflitos internos também. Além de estarem mais atrasados, tinham muito conflito interno, questões inclusive religiosas, tá? Por isso eles se atrasaram, vamos dizer assim, se atrasaram em relação à navegação, tanto dos espanhóis quanto principalmente dos portugueses. Portugal já andava aí desde o século XV, né, 1400 e pouquinho, na costa africana. Então já tinha uma experiência com o Oceano Atlântico, né? Então já navegava no Oceano Atlântico aí, já conhecia um pouco da navegação na época. Pois bem, pessoal, então lá, voltando àquela primeira questãozinha, né? O que esses europeus vieram fazer aqui, né? Então eles procuravam o caminho para as Índias, né? Um comércio, um caminho que possibilitasse, né?
repossibilitasse o comércio que já havia com o Oriente e que tinha sido perdido, tá? Tudo vai girar em torno dessa cidadezinha aqui, Constantinopla, onde eu estou com coisa. Aqui nesse mapinha está aqui. Deixa eu localizar Constantinopla, atual Istambul aqui, certo? Nesse outro mapa. Vocês veem esses caminhozinhos aqui. Isso daqui eram caminhos percorridos por terra, onde se traziam mercadorias para a Europa, né? Passava aqui nesse estreito aqui, certo? E entrava então para a Europa, trazia, trocava mercadoria, na verdade, né? A Europa também mandava mercadoria para o Oriente e o Oriente trazia essa mercadoria do Oriente, né? Principais produtos, né? Artigos finos, porcelana, seda, certo? Cravo, canela da Índia, pimenta do reino, ouro, e vários outros produtos, tá? Então a gente vai ter aí uma gama de produtos que foram trazidos, que eram cobiçados pelos europeus, né? E a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Bom, deixa eu passar de. Então, como eu expliquei para vocês já estão cansados de saber disso, né? Tudo vai ser motivado aí pela queda da cidade de Constantinopla, atual Istambul, em 1453, quando ela foi invadida então pelos turcos, né? Povo muçulmano, certo? E vai inviabilizar essa rota comercial. Por que vai inviabilizar? Houve um corte total? Não. Ficaram algumas cidades europeias, como por exemplo, se não me engano, Gênova, né, continuou comercializando. Mas ficou muito mais difícil a entrada e saída desse comércio. E isso acontece, é a famosa lei da oferta e da procura. Se ficou difícil a aquisição do produto, o preço do produto vai subir gigantescamente, tá? Os portugueses, já que está lá do outro lado da Europa, se a gente pegar o mapa europeu, e Constantinopla está mais ou menos aqui, gente, certo? Para vocês terem uma ideia. Portugal está aqui, certo? Portugal quase não tinha a condição de estar entrando em contato lá com o continente, com esse comércio, né, fazendo esse comércio do Oriente. Não por terra, era praticamente inviável. Eles tentaram fazer pelo norte da África, aqui através de Ceuta, tentaram fazer aqui pelo Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho e tal, mas era muito difícil, até porque era dominado todo esse norte aqui da África, tá? Toda essa regiãozinha aqui, onde eu estou passando com coisa, era dominado então pelos muçulmanos, certo? E para eles sobraram então explorar essa costa aqui, a costa da África, certo? E isso eles já faziam aí a partir de 1400 e pouquinho, antes até da queda da cidade de Constantinopla. E isso veio a calhar, favoreceu bastante Portugal, porque Portugal já tinha algum conhecimento, já tinha alguma tecnologia, quando então Constantinopla veio a ser tomada pelos turcos, ok? Então, aí aparece esse navegador genovês, né? Uns falam que é de Gênova, outros falam, tem mas a história atende ele como genovês, tá? Pode ser. Que era o Colombo, certo? Cristóvão Colombo, que vai vender a seguinte ideia: se eu não consigo ir para um lado, eu vou para o outro. Eu acredito que a Terra é redonda e que se eu der a volta, eu vou chegar então na Índia, certo? E ele com essa ideia mirabolante, detalhe, essa ideia não é dele, tá? Essa ideia já vem desde a antiguidade, certo? Isso daí o professor de história vai poder explicar melhor. Mas ele achava que então, se ele fosse navegar ao contrário, né? Se ele se lançasse pelo Oceano Atlântico, ele conseguiria dar a volta no mundo e chegar à Índia, tá? Então, Cristóvão Colombo tenta vender essa ideia para Portugal. Portugal não aceita, não concorda, até porque para os planos de Portugal
eles buscavam um caminho rodeando a África, que eles já tinham alguma experiência, e o Cristóvão Colombo vende essa ideia, né, literalmente, consegue convencer os reis da Espanha, Fernando e Isabel de Castela, certo? E Fernando e Isabel de Castela aceitam arriscar, vamos dizer assim. Eles vão então financiar 3 navios somente, né? Por que eu falo somente? Cristóvão Colombo saiu com 3 navios. Teoricamente, bom, eu vou com um, se um naufragar no meio do caminho, sobra 2, se 2 naufragar mais um, voltam pelo menos para contar a história, né? Então seria mais ou menos esse o raciocínio. São somente 3 navios que vão atravessar o Oceano Atlântico. Para vocês terem uma ideia, na comitiva do Cabral, sim, eram 13, tá? Então, uma quantidade bem considerável maior, certo? Mas o raciocínio foi esse, foi um investimento, falou, é um investimento de risco, a gente não vai fazer, deixa esse doido aí achar que vai conseguir fazer essa viagem. Beleza, ganhou os naviozinhos, foi para lá, um ficou realmente, ficou na América, afundou, tá? Só voltaram 2 com a notícia que haviam então chegado às Índias. E aí o grande erro, né? Porque eles desconheciam totalmente a existência desse continente, tá? Então eles achavam que estavam nas Índias. E retornaram então para a Europa com a notícia que tinham descoberto então o caminho para as Índias. Isso vai quase acontecer uma guerra entre Portugal e Espanha por causa disso. Por isso daí o Tratado de Tordesilhas, tá? Que a gente vai ver mais à frente, certo? Mas quase há um conflito, há uma guerra entre essas duas nações católicas, duas potências marítimas, né, ultramarítimas, que conseguiam navegar o mar, por causa da história do Cristóvão Colombo, beleza? Então, Cristóvão Colombo ele faz, na verdade, 4 viagens até a Europa, até da Europa para a América. Ele é nomeado governador, então, da América. Ele tinha uma porcentagem, tá? No que explorar da América, nas terras. Ele tinha toda uma porcentagem em cima. Esses contratos não eram de graça, eram feitos contratos. Isso tem a carta do Colombo, tudo. A gente vê aí a foto, então, das 4 viagens do Colombo. Certo? A segunda que ele vai para Guadalupe, né, atual Dominica. A terceira ali, somente aí que é interessante, né? Somente na terceira viagem é que ele chega até o continente. Antes ele tinha pego as ilhas do Caribe, certo? Ele tinha chegado somente até nas ilhas do Caribe, certo? Depois então que ele vai chegar até o continente realmente, né? Ali no norte da América do Sul, né? Em Trinidad, e vai atingir então a região do Rio Orinoco, beleza? Na última viagem ele arranja um imbróglio grande com os colonos que estavam vindo colonizar, né, principalmente aqueles mais nobres, tá? Que já na chegada lá no Haiti estava escravizando os índios e maltratando muito, fazendo barbaridade com os indígenas de lá, certo? E acaba sendo preso lá pelos colonos e mandado de volta para o rei da Espanha. O rei da Espanha, para evitar um problema, né, com os colonos que estão lá, com os nobres que estavam lá nas expedições, o Cristóvão Colombo não era nobre, né, então acaba deixando Cristóvão Colombo preso um tempo lá na Espanha, depois vai soltar, não vai pagar, o Cristóvão Colombo vai pedir várias vezes o direito que ele tinha sobre a exploração, tudo mais, vai morrer na míngua, tá? Somente mais tarde é que então vem um navegador, Américo Vespúcio, certo? Que vai andar todo o continente de norte a sul e vai mapear a América. E aí, então, devido ele ter feito esse serviço, né, vai se chegar à conclusão que não era Índia, mas era um continente isolado, certo? Que eles não tinham conhecimento. E o nome vai ser dado, então, a esse explorador, Américo Vespúcio, América, né? Terra de América.
terra do Américo, certo? Então vai ser batizado o nome desse continente graças a esse explorador. Já a comitiva é portuguesa, né? Então os portugueses vão chegar ao Brasil aí em 1500, né? 22 de abril de 1500, para ser mais específico, e vão desembarcar então no Brasil, tá? Ali na região da Bahia, região de Porto Seguro, tá? Lá eles já dão de cara com uma população indígena bastante grande, certo? São muito bem recebidos, certo? Diga-se de passagem, as tribos indígenas de início vão aceitar muito bem o português, vão ver como curiosidade. É uma festa, é uma alegria, certo? Mal sabiam eles o preço dessa chegada, né? Eles iam pagar um preço muito alto sobre isso. Muito bem, meu povo. Então, para essa semana fica essa parte aí do estudo. Nós vamos fazer a leitura da página 14 até a 17, certo? Vamos assistir os vídeos aulas, né? Esse vídeo do professor, se vocês chegaram até aqui. Não esquece de deixar o likezinho, gostei lá no YouTube, né? Vamos responder então as questões da página 17 do livro didático. Eu estou colocando elas lá no Classroom para vocês responderem, tá? Boa semana, bons estudos. Fica a dica aí, né? Vamos estudar, porque a caneta é mais leve que a pá, né, gente? Olha lá a dica, menininho com cara de inteligente ali falando isso, né? Então tá, gente. Boa semana, bons estudos. Uma questão, né? Todo mundo chega nessa fase, nessa segunda slide. Professor, quando que a gente vai entender a história de Rondônia? Pois é, a história de Rondônia é isso daí, tá? História do Brasil também. Nós fazemos parte da história do Brasil. Não tem como fugir da história do Brasil, da história da América. Detalhe, isso que eu acabei de falar sobre essas viagens do Colombo, sobre a Constantinopla, isso não cai em concurso público, despenca, tá? Cai sempre. Tratado de Tordesilhas, depois a gente vai se prolongar mais sobre o Tratado de Tordesilhas. Isso os tratados é batata, certo? Seja o de Tordesilhas, o de Madrid, nós vamos falar sobre isso daí, mas é material muito, muito pertinente ao nosso estudo de história de Rondônia, ok? Um abraço para vocês, vamos estudar aí, os orelhudos, até mais!